Fazia tempo que eu procurava um livro do Stephen King que me prendesse exatamente como Depois me prendeu. Oi, aqui é Thaís do Pronome Interrogativo e nós vamos conversar sobre Depois, o livro mais recente do Stephen King até o momento que eu estou gravando esse vídeo, porque desse homem a gente não sabe o que esperar. E eu confesso que eu nunca fui uma das maiores leitoras de Stephen King, eu acho que até hoje eu li uns 10 livros dele, dos mais de 200 que ele já lançou, contando aí com novela, conto e livro também. A grande questão é que os últimos livros que eu li do Stephen King não me agradaram muito. Eu estava, acho que, esperando algo parecido com Carrie, com O Cemitério, e daí apareceu Depois. E depois veio Depois. Quase um poema. E nesse momento eu posso até estar equivocada com o que eu vou falar, mas pra mim esse foi um dos melhores livros que eu li dele. Eu acho que tá ali no meu top 5 do King, apesar de que eu não li muita coisa dele, como eu disse pra você, mas o que importa é que nessa história a gente tem ali muita coisa do autor que todo mundo ama. A gente tem a emoção, a gente tem o horror, a gente tem o humor ácido, a gente tem aquela história que te prende, a gente tem aquela forma única desse autor de contar uma história também. E eu também confesso que talvez esse seja aquele livro que você vai pegar pra ler e não vai conseguir largar. Depois vai contar a história do Jamie. Na verdade vai ser a jornada dele, porque a gente começa a conhecê-lo ali com seus 10 anos e é através dele que nós vamos conhecer outros personagens ao longo da história. A grande questão é que o Jamie vê gente morta. E aí você me pergunta, com que frequência? E o ponto é que ele não sabe. Essa galera que tá morta, que ele vê, é muito parecida com pessoas que estão vivas também. Eles usam as mesmas roupas com as quais eles morreram, mas eles não podem mentir. Esse é o ponto-chave aí da questão. E certo dia, o Jamie tem esse episódio onde ele tem um contato ali com uma pessoa que faleceu, mas a mãe dele pede para que ele guarde segredo, porque afinal de contas, né? O que as pessoas vão pensar? Mas isso muda até que a mãe dele pede ajuda e também aparece a Liz, uma detetive da polícia que vai convidá-lo ali para uma missão. E eu acho que a grande magia pra mim de Depois não é apenas a forma como a história é contada, em camadas, mas como o autor consegue trazer essas camadas à tona. E a gente vai ver a história, como eu disse, sendo contada pelo ponto de vista do Jamie, então a gente vai ver muito dos sentimentos dele, daquilo que ele vê, de como ele vê um menino doce, um menino encantador, e arrisco dizer também que é provável que a gente veja esse personagem em outras histórias, em outros livros. E o Jamie, ele praticamente nos dá a mão para ir caminhando com ele através desses episódios que acontecem ao longo da vida dele, a partir ali dos seus 10 anos. E a gente vai conhecer a mãe dele, por exemplo, que é uma agente literária que passa por muita coisa, como funciona esse lance todo de ver gente morta, mas essa história, ela tem um objetivo maior. Afinal de contas, é uma história assustadora. E uma das coisas que eu mais gostei depois foi ver exatamente que essa história tem elementos extremamente importantes para uma história que é um suspense / sobrenatural, e eu arrisco até dizer que eu gostei 1000 vezes mais depois do que de Joyland. Talvez seja uma opinião polêmica, talvez. E também o que eu acho mais curioso é que o King, ele não usa um conceito novo. É exatamente aquilo que a gente vê em O Sexto Sentido. Aquele filme que a gente fala, eu vejo gente morta? Com que frequência? Todo o tempo. Mas foi como eu disse, a construção, os elementos, o personagem carismático, o suspense, os momentos visuais contribuem para que essa história, nas mãos do King, se torne algo exatamente como a gente vê. E ouso dizer que o responsável por tudo isso, para mim, é o próprio Jamie, o personagem da história. Apesar do Stephen King muitas vezes não ter muito tato pra escrever ali pela visão de uma criança, e eu acho que foi exatamente por isso que eu dei 4 estrelas. Então assim, se você tá procurando um livro pra você sentar, ler do início ao fim, sem tirar os olhos dele, esse é o livro perfeito pra você. Real. Antes de você ir embora, me conta aqui nos comentários se você vai ler depois, se você já leu, me conta o que você achou, o que você gostou, o que você não gostou. Vambora conversar um pouquinho mais sobre essa história. E se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, se inscreve pra gente falar mais sobre livros. É sobre isto. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!